Beleza, então estamos gravando. Então, boa noite a todos. Uma sexta-feira braba. Vamos aqui bater mais um papo aqui a respeito dos conceitos básicos de redes de computadores, ainda fazendo revisão dos assuntos tratados na disciplina de comunicação de dados 1. Na última aula, eu comentei com vocês sobre alguns aspectos importantes dos protocolos de rede. Vimos alguns protocolos, assim, pelo menos o nome deles, algumas funções básicas que eles realizam. Vimos, inclusive, em quais camadas esses protocolos são encontrados. E na sequência aqui vimos também órgãos padronizadores, foi o final da aula passada. E na sequência do material, é mostrado para a gente aqui uma forma que os órgãos padronizadores de redes trabalham, que é muito positivo, que traz muito benefícios, que é por meio de modelos, modelos de referência organizados em camadas. Então, existem vários modelos de referência, mas eu diria que dois são mais comumente tratados na literatura, o modelo OSI e o modelo TCP/IP. O que os dois têm de similaridade, de coincidência, é exatamente o fato que eles dividem as tarefas de redes, as tarefas que precisam ser realizadas para que haja comunicação de dados, em camadas. Então, o modelo OSI trabalha com 7 camadas, enquanto o modelo TCP/IP trabalha com 4 camadas. Basicamente, todas as funções realizadas ou previstas pelo modelo OSI são previstas também pelo modelo TCP/IP. A questão, a diferença, é como que essas funções são organizadas, por entre as camadas que compõem os modelos. Então, a ideia de você trabalhar com modelo de camada consiste em você criar funções de rede, que ficam dentro de uma camada e que são independentes das camadas, das demais camadas. Ou seja, quando o modelo TCP/IP utiliza de um serviço da camada de transporte, seja ele oferecido pelo protocolo TCP ou pelo protocolo DP, a maneira como esse serviço é realizado não é preocupação da camada de aplicação, tampouco da camada de internet ou camada de acesso à rede. Isso é responsabilidade única e exclusiva da camada de transporte. Qual é a vantagem disso? A vantagem é que isso traz independência. Ou seja, os desenvolvedores destes serviços, serviços de camada de transporte, se eles quiserem mudar a maneira na qual o serviço é feito, isso não vai causar impacto nas demais funções realizadas nas outras camadas. A única interação entre uma camada e outra é saber quais são os serviços oferecidos. Só para vocês entenderem. Vocês estão aí na casa de vocês, estão reformando a casa, e resolveu colocar um armário embutido na cozinha ou no quarto, ou no banheiro, que seja, ou em tudo. Então, a única coisa que vocês precisam saber é quem faz o serviço. Claro que vocês vão preocupar com o valor, óbvio, vai preocupar com o valor, mas como é que você vai passar para ele, para o prestador de serviço, a ideia do que você quer que seja feito. Então, eu quero um armário que tem porta assim, assim, assado, tal. Como isso vai ser executado? Como que ele vai montar a porta? Como ele vai montar as dobradiças? Como ele vai colocar os puxadores? A princípio, isso não te interessa. Como é que ele vai cortar a madeira? Como é que ele vai colar o revestimento dessa madeira? Isso não importa. Ou seja, como o serviço é realizado, para você que está contratando o serviço, não importa.
né? Então, essa analogia, ela se aplica aqui aos modelos de camada. Cada camada realiza um conjunto de funções que são realizadas pelos protocolos. Como essas funções são realizadas, isso é indiferente, né? É transparente para as demais camadas. Tá? Então, esse é um grande benefício, né, de você separar as coisas. Né? Vamos dizer assim, você tem um problema grande, que é prover comunicação de dados. Esse problema tem uma série de etapas. Aí você vai e divide esse problema em tarefas menores e aloca, né, cada tarefa para uma camada apropriada, de maneira que um grupo de pessoas vai trabalhar numa função específica, sem se preocupar como é que está sendo feito o trabalho em outras funções que não diz respeito ao trabalho daquelas pessoas. Tá? Então, os modelos de referência, eles visam criar uma distribuição de funções por entre camadas, tá? Criar interfaces de comunicação entre uma camada e outra, camadas adjacentes, ou seja, a camada de aplicação, os protocolos da camada de aplicação, eles vão se relacionar com a camada de transporte, com os protocolos da camada de transporte. Então, eu preciso estabelecer aqui um mecanismo, né, de comunicação entre os protocolos da camada de aplicação, HTTP, DNS, DHCP, FTP, com os protocolos da camada de transporte, TCP e UDP. Então, eles precisam saber, eles precisam ter uma forma de conversar. Da mesma forma, os protocolos da camada de transporte precisam conversar, né, se comunicar com os protocolos da camada de baixo, camada de internet, camada de rede. Tá? Mas, o protocolo HTTP, ele não precisa nem saber da existência do protocolo IP. Ele não precisa. A comunicação dele não é com IP, é com TCP, é com DP. Tá? A mesma coisa acontece entre os protocolos da camada de rede, camada de internet, com os protocolos da camada mais baixa aqui. Tá? Com os padrões daqui de baixo. Tem que ter uma interface entre esses protocolos e os protocolos de baixo. Mas o TCP e o DP não precisa saber da existência disso aqui. Tá? Então, isso proporciona essa transparência. Então, o protocolo TCP, ele vai fazer as funções dele sem se preocupar como que os bits que ele está colocando na estrutura vai ser codificado lá na camada física. Se esses bits vão se transformar num sinal elétrico, se eles vão se transformar num sinal de pulso de luz ou num sinal de radiofrequência. Isso não é preocupação do TCP. Ele tem outras preocupações. Tá? Isso que eu falei é preocupação dos protocolos que estão aqui embaixo, no nível mais baixo da arquitetura, né, do modelo de referência. Tá? Qual a preocupação do TCP? A preocupação do TCP é identificar processos que se comunicam na máquina de origem e na máquina de destino. Né? Então, como eu falei ontem, aliás, anteontem, quarta-feira, o TCP ele tem como uma das preocupações fazer com que, por exemplo, a página que está chegando na minha máquina seja entregue para a aba correta do meu navegador. Né? Já pensou se você tem lá um navegador com 10 abas abertas, aí você digita lá o endereço da Microsoft numa delas e a página carrega da outra aba. Que loucura que seria. Né? Então, o TCP tem essa responsabilidade de garantir que a página que eu pedi vai aparecer na aba onde eu fiz a solicitação. Tá? Assim como o IP, por exemplo, tem a função, a responsabilidade de fazer com que o pacote chegue até a máquina de destino. Entre outras, tá, gente? Estou só citando algumas aqui. Então, essa que é a ideia, né, de organizar esse problemão que é a comunicação de dados em etapas, em camadas distintas. Tá? E aí tem algumas padronizações. Então, o modelo OSI, né, ele definiu 7 camadas. Camada mais alta, camada de aplicação, ela tem as suas funções. Depois, camada de apresentação, sessão, transporte, rede, enlace de dados, camada física. Já os projetistas do modelo TCP entenderam que 7 camadas é muito. Então, eles definiram somente 4. Né? Aplicação, transporte, internet e acesso à rede. Mas, apesar dessa camada ter o nome de aplicação, que é coincidente com a camada mais alta do modelo OSI, ela
tende a abranger as funções não somente da camada de aplicação do modelo OSI, mas ela agrega as funções da camada de aplicação, camada de apresentação e camada de seção do modelo OSI. Ou seja, as funções realizadas por essas 3 camadas, em essência, são realizadas todas pela camada de aplicação do modelo TCP/IP. Camada de transporte ficou mais ou menos equivalente. Camada de rede ficou também mais ou menos equivalente, só mudou o nome. Tá? E a camada de acesso à rede, né, também agrega funções de 2 camadas do modelo OSI, né? Camada de enlace de dados e camada física. Ok? Essas camadas, elas também são chamadas de forma numérica. Então, é comum você estar lendo algum material de redes e encontrar referências à camada física, camada de enlace de dados, camada de rede, transporte, seção, apresentação e aplicação. Mas também é muito comum vocês encontrarem referência, por exemplo, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, né? Essa numeração, ela é baseada no modelo OSI de baixo para cima. Então, sempre que vocês forem ler algum material e ele se referir, por exemplo, à camada 2, é a camada 2 do modelo OSI que ele está falando. Qual é a camada 2 do modelo OSI? É a camada de enlace de dados. Então, sempre que vocês lerem ou tiverem contato com algum material que está se referindo à camada 2, né, ou em inglês, Layer 2, Layer 2, né, ele está falando de camada de enlace de dados. De forma semelhante, de forma análoga, quando ele fala da camada 3, ele está falando da camada de rede. Tá? Quando ele fala da camada 4, ele está falando da camada de transporte. Tá? Então, é importante vocês entenderem isso para não confundir, porque se vocês forem contar, né, as camadas de baixo para cima no modelo TCP/IP, a camada 4 seria de aplicação. E aí você está lendo o material, falando de camada 4, você está achando que a aplicação, na verdade, está falando de camada de transporte, porque a numeração é baseada no modelo OSI. Tá? No caso, aplicação em camada 7. Eu estaria falando camada 7 para se referir à camada de aplicação. Tá? Bom, eu já tinha mostrado para vocês alguns desses protocolos, né, na aula passada. Então, HTTP, DNS, DHCP, FTP são protocolos de camada de aplicação no modelo TCP/IP. TCP e UDP são protocolos de camada de transporte. IP, V4, V6 e CMP, V4, V6 são da camada de internet. Protocolo PPP, Frame Relay, Ethernet, Wi-Fi são da camada de acesso à rede. Tá? E quando a gente vai se comunicar com a internet, sempre, qualquer coisa que a gente vai fazer na internet, a gente usa exatamente um protocolo de cada camada. Então, qualquer comunicação que a gente faça com a internet vai usar 4 protocolos. Um da camada de transporte, de aplicação, outro da camada de transporte, outro da camada de rede e outro da camada de acesso à rede. Tá? Também eu falei sobre isso na aula passada. É só para reforçar isso aqui. Alguma pergunta? Se tiverem perguntas, pessoal, é só levantar a mão, que aí faz barulhinho para mim e eu vou lá no Meet para ver quem é que está falando, tá? Ou quem é que quer perguntar. Tudo tranquilo até agora? Tudo tranquilo. Obrigado, Gabriel, pelo feedback. Bom, nessa figura aqui, aparecem as camadas do modelo OSI, né? E aí, quando você clica no sinalzinho de mais, ele vai mostrando aqui uma descrição rápida, né, qual a função de cada camada. Então, se você quiser relembrar, é só clicar. Né? Qual é a função da camada de aplicação? Ela contém protocolos usados para comunicações processo a processo. Né? E a apresentação? Fornece representação comum de dados transferidos entre serviços da camada de aplicação. E a seção? Fornece serviços à camada de apresentação para organizar o diálogo e gerenciar a troca de dados. Né? Transporte? Define serviços para segmentar, transferir, reagrupar os dados de comunicações individuais entre dispositivos finais. E rede? Fornece serviço para trocar partes individuais de dados na rede entre dispositivos finais identificados. Né? Ou seja, o objetivo da camada de rede é fazer com que a mensagem chegue até o destino final. Enlace. Descreve métodos para troca de quadro de dados entre dispositivos em um meio físico comum.
A gente vai ver a diferença da função da camada de rede com a função da camada de base de dados já já. E a física? A física descreve meios elétricos, mecânicos, funcionais e procedimentos para ativar, manter e desativar conexões físicas para a transmissão de bits de e para um dispositivo. Então, a questão da física envolve realmente os aspectos físicos aí da comunicação. Cabo, equipamento, porta de equipamento, né? Codificação do sinal em sinal elétrico, pulso de luz, etc. Bom, o modelo TCP/IP, aqui tem as funções também, né? Aplicação representa dados para o usuário, além do controle de codificação. Transporte permite comunicação entre vários dispositivos. Vocês vão ver que essas funções são parecidas. Internet determina o melhor caminho pela rede. E acesso à rede controla os dispositivos de hardware e o meio físico que formam a rede. Então, tem algumas funções básicas aí. Comparação, já falei, né? Camada de aplicação, ela abrange as funções das 3 camadas superiores do modelo OSI. Observe a numeração aqui. Ó, tá? Então, a camada de aplicação, ela realiza as atividades das camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI. Camada de transporte, camada 4. Camada de internet, camada 3. Camada de acesso à rede cuida das funções tanto da camada 1 quanto da camada 2 do modelo OSI. Aqui tem um exercício para vocês poderem fazer. PECT 3, nós não vamos mexer com PECT 3 ainda. Né? Aí a gente entra aqui num outro aspecto importante de vocês entenderem. Tá? Como está escrito aqui, ó, em teoria, uma comunicação, qualquer comunicação, né, um vídeo de música, uma mensagem de e-mail, ela poderia ser enviada por uma rede, né, da origem para o destino, como um fluxo de bits contínuo. Quer dizer, ao assistir um vídeo do Netflix, por exemplo, ou mesmo fazer o download de um vídeo, em teoria, eu poderia iniciar uma conexão com o servidor onde esse conteúdo está disponibilizado e começar um download, né, uma transferência de dados contínua. Né? Contínua, sem parar. Né? Isso, do ponto de vista de performance, seria maravilhoso. Tá? O problema é que, se isso fosse feito, enquanto a transmissão estivesse acontecendo, nenhum outro dispositivo poderia enviar mensagem na mesma rede. Que ela estaria sendo utilizada. Né? Então, assim, se eu estou, por exemplo, fazendo download de um filme, né, um arquivo muito grande, e depois, logo depois, eu quero mandar uma mensagem de e-mail, e suponha que o caminho da rede seja comum em alguma parte, eu deveria esperar o download do filme acabar para que o e-mail fosse enviado. Então, para quem está enviando e-mail, que é uma coisa rápida normalmente, né, uma coisa de pouco conteúdo, de pouco volume, ele esperaria um tempo demasiadamente grande para aquilo que tem que fazer. Né? Mas, se essa fosse a forma de envio de dados, né, de forma massiva e contínua, é o que restaria para quem está querendo mandar um e-mail. Né? Então, para poder evitar esse tipo de monopolização da rede, o que é feito é uma divisão dos dados. Então, como isso vai ser mostrado na animação aqui agora, a ideia é fazer, eu pego, seja lá o que for que eu quero transmitir, né? Pode ter o tamanho que for, eu vou segmentar, ou seja, eu vou dividir em partes menores, e normalmente de igual tamanho. Tá? Isso se chama segmentação. Então, eu pego aquilo que eu tenho que transmitir e mando em pedaços menores para o meu destinatário. Então, se eu tenho que transmitir um arquivo, por exemplo, de 1 GB, e o meu protocolo de rede diz que ele trabalha com, no máximo, né, sei lá, 1 mega. Então, eu pego aquele 1 GB, né, que seriam 1000 megas, e divido em pacotinhos, né, em estruturas com, no máximo, 1 mega. Ou seja, eu dividiria em 1000 partes. 1000 partes de 1 mega. E aí eu mandaria uma parte cada vez, como vocês viram aqui. Tá? Isso traz uma vantagem adicional, né?
que é o fato de eu poder intercalar comunicações. Então, entre um pacotinho da transmissão do usuário de cima, entre um pacotinho e outro, eu posso encaixar um pacotinho da transmissão do usuário de baixo. Então, se o usuário de cima está fazendo uma operação que demanda muito tempo da rede, né, e o de baixo está fazendo uma operação mais rápida, com essa intercalação, o de baixo vai conseguir acabar, né, dentro de um tempo razoável. E vai acabar até mesmo antes do de cima, mesmo ele tendo começado antes o processo de comunicação. Tá? É isso aqui. Ó. Enquanto estou mandando um pacotinho, o de baixo vai. E eu posso intercalar isso aqui. Ó, um de cima, um de baixo. Não precisa ser um de lá e um de cá. Tá? Pode ser dois de cima e um de baixo, dois de baixo e um de cima, não importa. Tá? Mas a ideia é o seguinte: entre um pacote e outro aqui do transmissor de cima, eu encaixo o pacote de baixo. Né? Isso se chama multiplexação. Né? Isso dá a sensação para os usuários de que eles estão se comunicando simultaneamente, usando a mesma estrutura de rede. Na verdade, não é uma comunicação simultânea, porque vai o pacote de um, depois o pacote de outro. Mas como isso é feito de maneira muito rápida, né, o usuário não percebe essa interrupção de transmissão do que ele está enviando. Claro, isso em condições normais da rede, né? Se eu tiver algum problema na rede, né, uma sobrecarga muito grande, o usuário acaba percebendo. Essa segmentação, ela também tem outro aspecto interessante, importante, né? Se eu não fizesse a segmentação e mandasse aquele arquivão grandão que eu falei, caso acontecesse algum dano nesse arquivão, né, até ele chegar no destino, ele seria totalmente perdido e, consequentemente, teria que ser totalmente retransmitido. Né? Então, se transmitir esse arquivo grandão já é um problema, né, de sobrecarga na rede, imagina ter que retransmitir o arquivo inteiro. Com a segmentação, né, o que acontece? Se por acaso esse pacotinho chegou, esse pedacinho chegou, mas o segundo pedacinho se perdeu, eu não preciso retransmitir o primeiro, que já chegou. Eu retransmito só o segundo. Né? Então, eu consigo fazer uma retransmissão mais inteligente. Eu retransmito somente aquele pedaço, aquela parte do meu pacotão, né? Aquela parte que se perdeu, ou que sofreu algum tipo de dano. Né? Fica mais inteligente. Né? Então, se eu pego, como eu falei agora há pouco, um arquivo de 1 GB, divido ele em 1000 pacotes e 1000 pedaços, cada um com 1 GB, com 1 mega. Né? Se um desses 1000 se perder, eu não preciso retransmitir os outros 999. Eu retransmito só aquele que se perdeu. Tá? Então, essa é uma outra vantagem de se fazer a segmentação. Então, quer dizer, mesmo que o usuário esteja usando a rede sozinho, sem a necessidade de fazer intercalação, fazer multiplexação, a segmentação ainda é positiva para ele. Né? Porque se houver alguma perda, ele tem que transmitir somente aquele pedaço que perdeu. Tá? Então, nesse processo de segmentação e multiplexação, uma coisa se torna importante. Eu preciso identificar cada parte, né? Sob 2 aspectos. Primeiro, de qual é a origem. Eu preciso saber que essas partes aqui em roxo são do usuário de cima, e essas partes aqui, essas bolinhas aqui em verde, são do usuário de baixo. E dentro de cada fluxo, eu preciso estabelecer uma numeração, uma sequência. Por quê? Como eu falei agora há pouco, se eu estou enviando a minha informação de forma segmentada, dividida em pedaços, se um pedaço se perdeu, eu preciso conseguir identificar exatamente qual foi o pedaço. Então, eles precisam ser numerados, de alguma forma. Tá? Eles precisam ser rotulados. Por quê? Se eu mando, né, essas bolinhas todas, e a bolinha de número 3 se perde, somente ela, a origem precisa ter alguma forma de saber que ele precisa mandar somente a bolinha de número 3, que foi a bolinha que se perdeu. Tá? Então, aquela história. Tudo tem vantagens e desvantagens. Se eu fosse enviar tudo de uma vez, eu não precisaria identificar
partes da minha mensagem? Porque eu estou enviando tudo de uma vez. Né? Mas isso tem os problemas que eu falei agora há pouco. Se eu resolvo, então, segmentar para poder eliminar os problemas causados pelo envio de uma mensagem muito grande, aí eu passo a ter um outro problema, que é a necessidade de identificar essas partes, porque, em caso de retransmissão, eu seja capaz de retransmitir somente aquele pedaço que se perdeu. Bom, eu já tinha dito na aula passada, né, que no processo de comunicação acontece o encapsulamento e o desencapsulamento. O encapsulamento acontece na origem. Então, quando o usuário está preparando os dados para ser transmitidos pela rede, então, primeiramente, o que vai acontecer? Os dados que o usuário, né, quer transmitir, eles são recebidos, né, pela estrutura de rede, pela arquitetura de rede, né, pelo modelo de rede. Tá? Então, por exemplo, esse cara está querendo mandar um e-mail. Então, eu vou pegar os dados do e-mail. Né? Que para o protocolo de comunicação são coisas genéricas, né? São dados. Tá? Esses dados, aqui nesse momento, eu estou considerando a estrutura completa. Se isso daqui é um arquivo de 1 GB, eu estou pegando esse arquivo de 1 GB. Tá? Anexei um arquivo de 1 GB no e-mail. Nem sei se é possível fazer isso, mas suponho que seja. Aqui são os dados brutos, então. Tá? Aí o que acontece? Vai acontecer um envio desses dados. Então, esses dados foram capturados, por exemplo, na camada de aplicação. A camada de aplicação, então, vai enviá-los para a camada de baixo, camada de transporte. Tá? Na camada de transporte, vai acontecer o primeiro processo de segmentação. Então, esses dados vão ser divididos em unidades menores, né? Com um tamanho máximo que vai ser definido pelo protocolo da camada de transporte. Esses dados, cada pedacinho desses dados vai receber um cabeçalho de transporte. Então, aqui no caso, os dados de e-mail foram divididos em 3 partes. Cada parte recebe um cabeçalho de transporte. Aqui na figura foi só mostrada para uma parte, mas isso vai acontecer para outras 2. Tá? E como esses dados foram segmentados, essas estruturas formadas pelo cabeçalho de transporte e um pedaço dos dados é chamado de segmento. Então, à medida que os dados vão sendo passados de uma camada para outra, a estrutura recebe nome diferente. Né? Genericamente, essas estruturas são chamadas de PDU. Né? PDU significa Unidade de Dados de Protocolo. Em inglês, né? Protocol Data Unit. Né? Por isso, PDU. Então, a PDU, na camada de aplicação, são os dados. São os dados. Quando isso vai para a camada de baixo, esses dados são segmentados, são divididos em pedaços, e cada pedaço ganha um cabeçalho. Essa estrutura, formada por um pedaço e um cabeçalho, é chamada de segmento. Então, a PDU da camada de transporte é chamada de segmento. Depois, cada segmento desse é enviado para a camada de baixo, camada de rede, e na camada de rede, ele é empacotado. Né? É feito um empacotamento. O que é empacotamento? Ele vai adicionar um cabeçalho da camada de rede. Né? Você pode dizer o seguinte, aqui aconteceu o encapsulamento, na camada de transporte, aqui aconteceu um segundo encapsulamento. Eu peguei o que veio da camada de transporte e coloquei dentro de uma estrutura de rede. Né? Essa estrutura é chamada de pacote. Então, a PDU da camada de rede é chamada de pacote. Por fim, esse pacote, né? E olha, aqui eu estou mostrando para um segmento, isso vai acontecer para todos os segmentos. Então, são 3 segmentos, vão ser produzidos 3 pacotes. Um segmento dentro de cada pacote. Por fim, esses pacotes, cada um deles, é enviado para a camada de baixo, a camada de acesso à rede, e ele vai ser encapsulado, né? Mais um nível de encapsulamento, ele vai ganhar um quadro,
E quando a gente chega nesse nível aqui, é muito comum que, além do quadro, além do cabeçalho do quadro, seja colocado um trailer, né? Que é uma espécie de um terminador do quadro. Ou seja, o cabeçalho diz onde começa e o trailer diz onde termina, tá? A estrutura do quadro. Então, aqui, a gente fala que aconteceu um enquadramento. O pacote que veio da camada de rede, ele foi enquadrado, né? Ele foi envolvido por um cabeçalho e por um trailer, tá? E essa estrutura, essa PDU da camada de acesso, é chamada de quadro, tá? Isso daqui ninguém precisa decorar agora, mas é importante que vocês vão se habituando, se acostumando com esses termos. Por quê? Quando vocês forem fazer a leitura de um documento técnico ou forem conversar com um profissional da área de redes, ele normalmente vai usar os termos técnicos. Então, é importante que vocês se familiarizem com esses termos, porque quando alguém estiver falando de pacote com você, vocês devem ter entendimento de que está falando da camada de rede, camada 3. Quando alguém estiver falando de segmento, ele está falando da camada 4, camada de transporte. Tá? E quando vocês forem conversar, vocês enquanto profissionais de redes, né, lá no futuro, vocês precisam conversar de forma técnica, para não ter que gastar tempo explicando. Olha, eu estou falando daquela estruturazinha que é criada lá na camada de transporte. Não, usa o termo segmento. O termo segmento vai ser interpretado por quem está discutindo, um técnico, né, um tecnólogo da área, como sendo a estruturazinha, né, a PDU, produzida lá na camada de transporte. Você não precisa ficar se explicando. É só usar o termo correto. Tá? Então, nossa, não precisa morrer, achar que é o fim do mundo, porque você não está conseguindo decorar isso agora. Não. Isso é com o tempo. Tá? Mas procurem, toda vez que vocês forem ler algum material, falou de segmento, você não está certo do que é um segmento, volta aqui e dá uma olhada. O que é segmento mesmo? Ah, segmento é aquilo produzido pela camada de transporte. O que é pacote mesmo? Pacote é aquilo produzido pela camada de rede. O que é um quadro mesmo? Quadro é aquilo produzido pela camada de acesso à rede. Tá? É importante vocês, como profissionais, saberem usar termos técnicos na hora certa. Então, lá na origem, acontecem os encapsulamentos, ou seja, eu estou descendo na pilha. Eu trabalho, né? Os dados são entregues na camada de aplicação, são trabalhados, são processados, o resultado é entregue para a camada de transporte, depois camada de rede, camada de acesso à rede, e finalmente é colocado no meio físico. Né? Então, eu estou descendo. Né? E no meio físico, como eu falei ontem também, falei antes, na última aula, não há estrutura identificável, ou seja, do ponto de vista do meio físico, é uma grande caixa preta formada por uma sequência de bits, e esses bits não têm o menor sentido para o meio físico. O que o meio físico tem que fazer é pegar cada bit e transformar isso num sinal físico apropriado. Né? Eletricidade, luz ou onda de radiofrequência. Aqui um exemplo de encapsulamento que eu já mostrei na última aula. Tá? Então, o servidor está mandando a página, que são os dados, né? O cliente já tinha pedido essa página, esses dados vão ser envolvidos, né, por um cabeçalho TCP, que está formando o segmento, esse segmento vai ser enviado para a camada de baixo, vai ser empacotado, ganha um cabeçalho IP, né, e transforma-se num pacote IP, finalmente isso chega na camada mais baixa, ele é então enquadrado, né, transforma-se num quadro, e esse quadro é colocado no meio físico. O meio físico considera que tudo é uma sequência de bits. Quando isso chega no destino, é feito desencapsulamento. Ou seja, chega a sequência de bits, ela no primeiro momento vai ser traduzida para campos, né, de um quadro Ethernet. O cabeçalho e o trailer eles vão ser removidos e o pacote vai ser entregue para a camada superior, a que está subindo. Né? O cabeçalho IP é removido e o segmento que está lá dentro é entregue para a camada superior. E, finalmente, os dados são entregues. Né? Aqui está errado, né? Aqui não é IP, não. Aqui seria HTTP. Né? Isso é entregue para o navegador do usuário, que vai, então, exibir a página para ele.
Então está aqui uma brincadeirazinha, né, para a gente poder fixar esses conceitos, né, que ilustrar o processo de encapsulamento. O objetivo é identificar as PDUs conforme as camadas, né, a qual elas pertencem. Então, por exemplo, aqui, na camada mais alta, como que se chama a PDU da camada mais alta? Tá aqui as opções. Quem vai dizer para mim? Camada mais alta, como é que chama a PDU? Dados. Dados, vamos colocar lá. Opa, voltou. Na camada abaixo, camada transporte, como é que chama a PDU aqui? Segmentos. Segmentos. Beleza. Vamos colocar lá depois de ver a resposta. Camada de rede, camada de 3, como é que chama essa PDU aqui? Pacotes. Beleza. Camada 2, camada de enlace de dados, como é que chama essa estrutura aqui? Quadros. Quadros. Tá? E aí, o que sobrou seriam os bits aqui. Parabéns, tudo certo. Tá? Muito bem. Como eu falei, esses recursos aqui, alguns são muito simples, tá? Mas tem outros que são bastante interessantes para vocês fixarem os conceitos. Então, quando vocês forem ler o material, eu recomendo que vocês façam uma pausazinha e tentem resolver as atividades que tem no meio do material. Isso é enriquecedor. Bom, como nós já falamos em aulas passadas, é importante, no ambiente de rede, que a gente consiga identificar origens e destinos. Assim como acontece quando você vai enviar uma encomenda para alguém. A empresa que vai fazer a entrega, ela precisa de ter um mecanismo de identificação dessa pessoa, né? Do local onde ela está e, posteriormente, da pessoa em si. E também é necessário, é interessante, que haja uma identificação do local de onde a encomenda partiu. Porque caso ela não possa ser entregue, ela poderia ser devolvida na origem. Tá? Assim como acontece na nossa vida real, no ambiente de redes, eu também preciso identificar origem e destino. Tá? Entretanto, como vocês perceberão, no processo de comunicação, muitas vezes, são usados mais de um endereço de rede. A minha encomenda, ela é identificada mais de uma vez. Tá? Vocês vão entender o motivo porque isso é necessário mais à frente. Mas, por enquanto, entendo o seguinte, olha, basicamente, eu tenho sempre eu tenho endereço de origem e destino. Tá? Eu tenho endereço de origem e destino da camada de rede, são os dois principais aqui, e da camada de enlace de dados. Tá? Então, na camada física, eu não tenho identificação, é só bits que eu coloco. Tá? Na camada de enlace de dados, aparecem aí os primeiros endereços, né? Endereços chamados endereços físicos. Né? Então, a camada de enlace de dados, ela identifica, né, os elementos que estão se comunicando por meio de endereços físicos, né? Também chamados de endereços MAC. Então, toda máquina que vai se comunicar, e aí não importa se a comunicação é com a internet ou com algum outro dispositivo, tá? Ela vai usar um endereço MAC, um endereço físico, para poder entregar a informação para o destino e para poder se identificar para o destino, para circunstâncias, né, onde o destino tem que responder algo. Em nível de rede, são usados os chamados endereços lógicos. Tá? Também endereço de origem e endereço de destino. No caso da comunicação com a internet, esses endereços lógicos são os conhecidos endereços IP. Então, eu tenho o endereço IP, que é colocado em nível de rede, e tem endereço MAC, ou endereço físico, que é colocado em nível de enlace de dados. Na camada de transporte, não há endereçamento de dispositivos. Mas a camada de transporte utiliza um esquema de codificação de origem e destino, mas ele está identificando os processos, as aplicações que estão rodando dentro dos dispositivos. Como eu falei agora há pouco.
Quando eu peço uma página web e eu tenho o meu navegador com várias abas abertas, eu preciso indicar para o servidor que vai me fornecer a página qual das abas fez a solicitação para ele. Então, é atribuído um número. Esse número é interno. É um número interno. Ele só é reconhecido dentro da máquina. Tá? Ele só faz sentido dentro da máquina. Então, esse processo ele é, então, identificado por um número, tá? De modo que, no momento em que o servidor me responde com a página, ele vai dizer qual é o meu endereço IP para o pacote chegar na minha máquina, mas também ele vai dizer o número do processo que deve receber aquela página. Esse número de processo, por exemplo, identifica uma aba do meu navegador. Então, por meio desse número de processo, é possível que o protocolo de transporte faça a entrega para uma aplicação específica na minha máquina ou para uma aba específica no meu navegador. Tá? E as camadas superiores, elas têm aí dados codificados de aplicação que aí varia muito, né? Porque são várias as possibilidades. Então, o HTTP trabalha de um jeito, o FTP trabalha de outro, o SMTP de outro jeito, DNS de uma outra forma. Então, cada aplicação tem uma maneira diferente de codificar os seus dados. Tá? Mas, enfim, o importante é que vocês entendam que cada nível dentro do modelo, no modelo de rede, da arquitetura de rede, tem um esquema de endereçamento, né, específico e com propósito diferente. Ok? Então, aqui, por exemplo, eu tenho os endereços IP, endereço de camada 3, camada de rede. Né? Quando eu quero me comunicar com uma máquina, um destino, e entre mim e esse destino existem equipamentos intermediários, que a gente chama de equipamentos ativos, né? A comunicação ou a identificação do destinatário precisa ser feita por meio do endereço IP. Todo dispositivo tem um endereço, todo dispositivo que se conecta na internet tem um endereço IP e também tem um endereço MAC, um endereço físico. Mas quando eu vou me comunicar com esse dispositivo que está distante de mim e que possui intermediários, no caso aqui tem 2 roteadores, eu não devo me reportar a ele por meio do endereço físico. E eu vou explicar o motivo também já já. Tá? Então, a comunicação é feita, a identificação do destino, ela vai ser feita por meio do endereço de camada 3. Então, dentro do pacote IP, tem um campo onde eu coloco o endereço IP de origem, ou seja, o meu endereço. Tá? Então, aqui no caso do exemplo, 92.68.1.110. E tem um outro campo onde eu coloco o endereço IP do destinatário. Né? Tá aqui, ó, 172.16.1.99. Exemplos aqui. Isso daqui é muito importante, né? De vocês entenderem para que vocês possam compreender depois como é que o processo de comunicação se faz quando eu tenho uma comunicação direta, por exemplo, origem e destino não tem intermediários entre si, e quando eu faço uma comunicação indireta, como é o caso dessa figura aqui, onde eu tenho um ou mais intermediários. Tá? Importante ter em mente nesse momento. Quando eu vou me comunicar com uma máquina qualquer, eu informo o endereço IP dessa máquina como sendo meu IP de destino, e aí não interessa se o destino está na rede local ou não. O sistema de rede ele vai ser capaz de fazer aquilo que é necessário para que esse pacote chegue ao destinatário. Esteja ele na mesma rede local ou numa rede remota, não importa. São formas diferentes de fazer isso acontecer, mas o sistema de rede vai dar conta. Quando eu estou me comunicando com a máquina
usando endereço IP, lembrando, endereço IP, ele é um endereço de camada 3 e, portanto, ele está dentro de um pacote. Como eu falei agora há pouco, no processo de encapsulamento, um pacote ele é colocado dentro de um quadro. Então, a PDU da camada 3, ela vai ser colocada dentro de uma outra PDU, chamada quadro, de camada 2. Nesse quadro, é onde nós temos os endereços físicos, né? Ou endereço MAC. Tá? Também eu vou informar origem e destino. Então, olha só, está aqui o meu pacote IP, conforme eu tinha construído anteriormente. Esse pacote IP ele vai ser encapsulado e, portanto, ele vai ser colocado dentro de um quadro de camada 2. Esse quadro, ele trabalha com endereços físicos. Então, eu tenho que colocar um endereço físico de destino e endereço físico de origem. Aqui também chamado de NIC, né? Network Interface Card, né? Que é a placa de rede, vamos dizer assim. O endereço da placa de rede. Então, o quadro que sai aqui do emissor, ele tem um pacote, aqui em roxo, de camada 3, que tem endereço IP de origem e destino, que foi colocado por ele. Esse pacote vai ser colocado, então, dentro de um quadro que vai ter um endereço NIC de destino e de origem. Bom, no endereço IP, eu estou vendo que a origem é esse cara aqui, é esse usuário, e o destino é esse servidor aqui. No quadro, né, de camada 2, não foi informado quais são os NICs de origem e destino. Não foi informado de maneira explícita, mas observem as cores. Eu tenho aqui os dois campos em verde. E se você olhar a topologia, olha só. Em verde estão o endereço físico da máquina de origem e o endereço físico do roteador. E aí eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu falar agora. Os endereços físicos, eles só têm validade local. Eles só são usados para comunicação entre máquinas que podem se comunicar diretamente, que não tem intermediários entre eles. Então, nesse caso aqui, a origem, ela não vai usar o endereço NIC, endereço físico, do destino final, do servidor web. Por quê? Porque ambos não estão na mesma rede local. Eles não têm condições de se comunicar diretamente. Então, eu uso o endereço NIC, endereço MAC, endereço físico, como vocês quiserem chamar, somente para comunicação local. Então, qual que é a ideia aqui? O objetivo principal desse usuário é fazer o pacote que ele criou chegar ao destino final, o servidor web. Esse é o objetivo principal. Mas ele não tem condições de fazer isso de forma direta. Então, ele vai ter que solicitar a ajuda de equipamentos intermediários, no caso aqui de roteadores. Então, o que ele faz? Ele pega o pacote, olha o destino IP do pacote. É o servidor web. Ele não muda isso. E ele vai encapsular esse pacote, ele vai colocar esse pacote dentro de um quadro que vai ter como endereço físico de origem o da máquina dele e vai ter como endereço físico de destino o do roteador da rede dele. Especificamente, da placa de rede do roteador que se conecta à rede local onde esse usuário está. E aí ele encaminha isso pelo link físico. Olha que legal. O que isso significa? Significa que quando esse roteador receber essa estrutura, ele vai verificar que o NIC de destino é o dele. É o dele. E sendo assim, ele vai entender que ele tem autorização para poder abrir esse quadro, né? Abrir a embalagem mais externa, e olhar o que tem lá dentro.
E o que tem lá dentro? Tem um pacote IP. Aí o roteador pega esse pacote IP e olha o endereço IP de destino. E constata que não é o dele. Porque aqui na topologia está mostrando que é do servidor web. Então não poderia ser do roteador. Então o roteador faz o quê? Aquilo que cabe ao roteador. Ele faz o roteamento. Ele vai fazer com que esse pacote ele seja direcionado ao destino final. Como é que ele faz isso? Ele vai consultar uma tabela de roteamento, que nós vamos falar disso aqui na disciplina, mas em algum momento ele vai descobrir que para esse pacote chegar ao servidor web, ele tem que encaminhar por esse outro link aqui, ó. Esse link que liga o primeiro roteador ao segundo. O que ele faz? Ele pega esse pacote e coloca dentro de um outro quadro. Porque o primeiro quadro ele já abriu, a embalagem ele já rasgou. Ele coloca uma nova embalagem nesse pacote. Essa embalagem vai ter endereços NIC diferentes da embalagem anterior. Por quê? O que o roteador vai colocar como NIC de origem é o endereço dele, roteador, e não da origem mais. Não faz sentido o endereço NIC da origem aqui, endereço MAC aqui. E o NIC de destino desse roteador vai ser o NIC, o endereço MAC do outro roteador. Porque ele só tem validade na rede local entre os dois roteadores. Isso vai circular por essa rede aqui. O roteador 2 vai perceber esse quadro de rede circulando aqui, vai olhar o cabeçalho da camada 2, vai olhar os endereços NIC de origem e destino. Esse roteador vai perceber que o destino é para ele, então ele se sente autorizado, em abrir essa embalagem. E ele vai abrir de novo. E o que ele encontra lá dentro? O mesmo pacote que foi produzido pela máquina de origem. Intacto. Ninguém mexeu no pacote. Ele olha o endereço IP de destino e constata que não é dele. Não é o endereço IP dele. O que ele faz? Ele faz um novo encapsulamento. Ele pega esse pacote intacto, igualzinho àquele que saiu da origem. Tá? Na verdade, não é tão igualzinho, tem umas coisas que vão ser mexidas, eu vou falar isso para vocês depois. Mas ele pega esse pacote intacto, que ele não mexeu, e vai de novo embalar, colocando como endereço NIC de origem o dele, desse roteador, e como endereço NIC de destino exatamente do servidor web. Porque o roteador 2, ele está na mesma rede local do servidor web. E quando isso chega no servidor web, ele faz a mesma coisa que os roteadores fizeram. Ele olha o endereço físico de destino, ele constata que é dele, então ele abre o quadro. Quando ele abre o quadro, o que ele encontra lá dentro? O mesmo que os roteadores encontraram. Um pacote IP. O servidor web olha, então, o endereço IP de destino, do mesmo jeito que os roteadores fizeram, mas agora ele percebe que o endereço IP de destino é o dele. Então ele vai abrir o pacote também. A primeira embalagem ele já tinha aberto, a segunda embalagem vai abrir agora. Então, somente nesse momento é que o pacote vai ser, digamos, violado. Ele vai ser aberto. Né? Exatamente por quem deveria fazer isso, que é o destinatário final. E aí, dentro desse pacote, ele vai encontrar um segmento TCP, que vai ter lá um pedido de uma página web, que ele vai procurar, vai montar uma estrutura de resposta e vai mandar isso de volta pela rede. Tá? Então, olha aqui. Ó. O mesmo pacote que foi recebido aqui está agora no link intermediário, um outro cabeçalho IP, cabeçalho de camada 2, e o mesmo pacote chegou aqui no link 3, né? Tendo a estrutura, o cabeçalho diferente dos demais. Ok, pessoal? É assim que as coisas acontecem na internet. Então, sai da máquina de vocês um pacotinho que vai ser embalado, né? Vai ser enquadrado, vai ser colocado dentro do quadro. E aí, esse quadro que saiu da máquina de vocês vai circular na rede doméstica de vocês, até o seu roteador. O roteador da casa de vocês. Esse roteador vai pegar o quadro que vocês produziram, vai abrir esse quadro, porque você mandou para ele. Sua máquina mandou para o roteador. Ele abre o quadro, vê que lá dentro tem um pacote. Esse pacote, por exemplo, é você querendo acessar a página, né, da Cisco.
O roteador da sua casa vai fazer o quê? Vai analisar como é que ele pode te ajudar para chegar no servidor da Cisco, vai verificar qual é a rota, né? Qual o caminho adequado, e ele descobre que ele vai ter que mandar para o provedor, que é uma outra rede. Ele embala de novo aquele pacote e manda para o roteador do provedor. E aí isso vai seguir pela internet do mesmo jeito até chegar lá no servidor que você está querendo acessar. E aí, finalmente, esse servidor vai abrir o pacote que você produziu na sua casa. Tá? E quando ele for mandar a resposta, o processo contrário vai acontecer. Bom, como é que são os endereços físicos? Né? O IP está aqui. E, aliás, eu acho que é conhecido de vocês. Né? Os endereços físicos, eles vão variar conforme o meio físico por onde eles estão sendo propagados. Tá? Como nós temos com mais frequência padrão Ethernet e padrão Wi-Fi, é comum a gente visualizar os endereços físicos nesse formato aqui. Ó. É um formato composto por 6 grupos de valores. Cada grupo, na verdade, tem 2 dígitos hexadecimal. Tá? Então, essas letras que vocês estão vendo aqui, na verdade, não são letras, são dígitos hexadecimais. Né? Lembrando, a base hexadecimal é uma base com 16 dígitos. Quais são eles? Os dígitos de 0 a 9, que a gente está acostumado no nosso sistema decimal, e as letras de A até F. Então, o que vocês vão encontrar no endereço físico é uma combinação de 12 dígitos hexadecimais. Então, pode ser números de 0 a 9 ou letras de A a F. Isso em qualquer combinação. Tá? Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um pacote IP, eu tenho os dados, esses dados foram segmentados e colocados dentro do pacote IP. O pacote IP tem o endereço IP de origem e tem o endereço IP de destino. Nesse caso, origem, PC1, e destino, um servidor de FTP, estão na mesma rede local, não vai passar pelos roteadores. Então, o que acontece? O PC de origem, como aconteceu no exemplo anterior, ele coloca o endereço IP dele no campo IP de origem. Aqui, ó, 92.168.1.110. E coloca o endereço IP de destino no campo apropriado. Né? 92.68.1.9. Isso é o pacote. Ele pega esse pacote e coloca dentro de um quadro. No quadro, ele vai colocar endereços físicos de origem e destino. No campo endereço físico de origem, ele vai colocar o dele. Aqui, ó. Tudo A. Tudo A. E no destino, ele vai colocar o quê? Aí depende. Depende de quê? Se o destino final está na mesma rede que a origem, eu coloco o endereço físico do destino final. Se o destino final estiver numa rede remota, onde há roteadores intermediários para serem encaminhados no pacote, então eu vou colocar não o endereço físico do destino final, mas o endereço físico do roteador, como eu mostrei agora há pouco. E como é que a origem sabe se o destino está ou não na mesma rede local? Ele olha uma parte do endereço IP de destino e compara com a mesma parte do seu próprio endereço IP. Então, essa estrutura de endereço IP de números decimais separados por pontos não é à toa. Uma parte do endereço representa a rede local onde a máquina está. E a outra parte identifica de forma exclusiva aquela máquina na rede. Então, se vocês observarem esses dois endereços IP, os 3 primeiros valores são iguais. O 92 e o 68.1. 92 e 68.1. Isso não é à toa. Não é coincidência. Por quê? Porque essas máquinas estão na mesma rede. Então, elas, por regra, elas têm que compartilhar
o mesmo prefixo de rede, a mesma sequência de números inicial. Então, esse 192.168.1, sendo igual a esse outro 192.168.1, isso faz com que a origem deduza que o destino está na mesma rede local. E sendo assim, ele vai colocar no campo endereço físico de destino o endereço físico do destino final, do meu servidor FTP. Né? É algo diferente do que aconteceu na ilustração anterior. Então, nesse caso, o quadro sai daqui e chega direto para o destino final. Ok? Tranquilo, pessoal? Estão acordados aí? Ô, professor, Oi, eu Gabriel. tenho uma dúvida. Pois não. Quando eu digito o endereço de um site, né, na web, e o meu computador ele precisa se comunicar, né, com aquele servidor, como que ele sabe o endereço de IP dele? Aí ele vai usar um dos protocolos da camada de aplicação. Né? A gente vai falar disso em detalhes para frente, tá? Mas respondendo a sua pergunta, existe um protocolo chamado DNS. Se você voltar, né, nas aulas anteriores, você vai perceber que ele já foi mencionado aqui. Tá? Esse protocolo, Gabriel, a função básica dele é exatamente associar o nome de domínio, que é o que você digita lá no seu navegador, com o número IP daquele servidor. Então, o que acontece? A sua máquina, antes de tentar entrar em contato com o servidor que você especificou, vamos lá, você colocou lá www.microsoft.com, um exemplo, tá? Uhum. Antes da sua máquina tentar entrar em contato com o servidor da Microsoft, ela vai, por meio do protocolo DNS, entrar em contato com uma outra máquina, devidamente configurada aí no seu PC, perguntando para essa máquina: olha, o usuário quer se comunicar com www.microsoft.com. Qual o IP desse cara? Aí o seu servidor DNS vai responder: ó, microsoft.com é tal IP. E a partir daí, a coisa volta nesse processo que eu estou explicando para você aqui agora. Ah, entendi. Uhum. Entendeu? Uhum. Entre você pedir uma página e ela chegar, na verdade, acontece um número enorme de coisas. A gente não vai falar de tudo de uma vez aqui, porque senão vocês se perdem. Tá? Mas devagarinho eu vou mostrando para vocês o que está acontecendo. Tá bom? Mas assim, adoro quando vocês interagem comigo. Tá? Sempre que tiver alguma pergunta, não precisa nem esperar eu abrir, eu dar a palavra para vocês. Né? Já abre o microfone aí e já me chama. Tá bom? Bom, e quando a comunicação vai acontecer entre máquinas que não estão na mesma rede local? Primeiro, a máquina de origem, ela vai ter que deduzir isso. Tá? E como é que ela faz? Usando a mesma estratégia que eu falei agora há pouco. Então, primeiro, a máquina de origem vai montar o pacote. Pega os dados e monta o pacote. Nesse momento, o Gabriel, a máquina de origem já sabe qual é o endereço IP do destino. Ela já descobriu isso, de alguma forma. E ela olha, então, o prefixo de rede do destino, e olha só que interessante. Não são iguais. O prefixo de rede do destino não é igual ao prefixo de rede da origem. Quando a máquina de origem percebe isso, ela deduz que o destino não está na mesma rede local que ela. Porque, por definição, as máquinas da mesma rede local obrigatoriamente precisam ter o mesmo prefixo de rede. Se são diferentes, a máquina vai deduzir que o destino está numa rede diferente. Bom, mas o pacote vai ter o endereço IP do destino final. Isso não muda. Esse pacote vai ser encapsulado, colocado dentro de um quadro Ethernet, que tem o endereço físico de origem, que é o da máquina que está produzindo o quadro. Também não muda. E eu preciso colocar o endereço físico de destino. Bom, mas o destino final, ele está longe de mim.
E o endereço físico só tem validade local. Então, olha só, aqui está o endereço físico do servidor web. A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não posso colocar esse endereço aqui, porque ele não tem validade. Ele não existe aqui na rede local. Então, o que a minha máquina faz? Olha, eu não posso colocar o endereço físico de destino do meu servidor web. Mas então, eu preciso colocar de alguém, eu preciso colocar o endereço físico de destino de alguém que esteja na minha rede local e que vai me ajudar a chegar até o destino final, que é o servidor web. Tá? Esse cara aqui, essa caixinha, é um switch. Switch é um elemento passivo na rede. Ele não vai atuar como um roteador faz. Né? Switch tem outra função. Então, o quadro ele vai só atravessar o switch. O switch não vai analisar o endereço de destino para poder abrir esse quadro. O quadro não vai ser aberto pelo switch. Assim como o roteador não abre o pacote, o switch não abre o quadro. E aí que é a diferença entre roteador e switch. Tá? Então, o quadro só atravessa o switch. Então, na verdade, quando eu vou especificar o endereço de destino, eu vou colocar o endereço do roteador. O roteador da minha rede local. Tá? Observe aqui, ó. Esse roteador tem o endereço, tudo 1. Então, foi esse endereço que eu coloquei aqui. De maneira que quando esse quadro, essa estrutura toda, for colocada na rede local, ela vai, então, passar pelo switch, tá? Dependendo da configuração do switch, ele manda para todo mundo. Então, pode ser que essa estrutura chegue para esse outro usuário aqui, chegue para esse servidor e também vai chegar para o roteador. Tá? Se acontecer isso, essa estrutura chegar para esse cara aqui, a máquina dele, não foi mostrado na figura, mas com certeza ela tem um endereço físico diferente desse aqui. E ao analisar o quadro e perceber que o endereço físico que está aqui no quadro não é o da máquina, ela simplesmente ignora. É como se chegasse na casa de vocês uma encomenda que não é para vocês. Né? O carteiro se equivocou. Ele chegou aí na casa de vocês, né? A encomenda está lá mostrando que é a rua de vocês, mas o número da casa é diferente. Você detectou isso, falou, não é daqui não. O que vocês fazem? Vocês ignoram o pacote. Vocês podem, no máximo, orientar o carteiro a entregar na casa do vizinho. Tá? Mas vocês não pegam o pacote. Então, a mesma coisa vai acontecer aqui. Se por um acaso essa estrutura, que é destinada ao roteador, chegar para esse cara aqui, o endereço físico dele, com certeza, é diferente desse daqui. Então, ele vai rejeitar, ele vai ignorar o quadro. A mesma coisa aconteceria com essa outra máquina. E somente o roteador, que é o dono desse endereço físico aqui, teria autorização para abrir esse quadro. Porque tem o endereço dele. E aí, então, ele abriria, ele tiraria essa parte verde aqui. E o que o roteador vai encontrar lá dentro? O que tem dentro do quadro? Tem um pacote. É sempre assim, gente. O que tem dentro do quadro? Tem um pacote. O que tem dentro do pacote? Tem um segmento. Aí o roteador pega, olha esse pacote, ele vai lá no campo de endereço IP de destino e verifica que não é para ele. Poderia ser para ele o pacote, mas não é. Tá? Ele fala, não é para mim. Então ele vai tomar decisões de roteamento. Então o que ele faz? Ele encaminha para o próximo roteador, que encaminha para o próximo, tá? E aí, esse roteador final aqui, deixa eu ver se mostra a figura. Não, não mostra. Esse roteador final aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse pacote intacto, ninguém mexeu nele, e vai colocar dentro de um quadro que tem como endereço de origem esse endereço aqui, 222222, tudo 2, e vai colocar como destino exatamente o endereço do servidor web. Porque aí ele vai ser entregue na rede de destino, na rede onde se encontra a máquina de destino. Ok? Aqui tem uma outra atividade. Aqui também. E olha só que legal. Finalizamos aí esse capítulo 3. A gente tinha começado na aula passada. Ficou alguma dúvida, pessoal, com relação a essas questões aí de protocolo, de encapsulamento, de identificação de origem e destino? Ficou alguma dúvida? Silêncio.
no tribunal. Obrigado, Matheus. Sem dúvidas. Tá joia. Então, já são 10h10 de uma sexta-feira, né? Eu vou encerrar a aula por aqui. E essas aulas ficam gravadas, como eu disse. Esses assuntos, eles não serão cobrados em prova. Porém, os assuntos que nós trabalharemos na disciplina vão depender desses aqui. Então, é importante que vocês entendam, né, essas questões que foram trazidas aqui, não só nessa aula de hoje, quanto nas outras aulas. E caso tenham dúvidas, mesmo que não surgiu dúvida agora, pode trazer para as próximas aulas, tá? Não tem problema nenhum, para a gente poder discutir, tá? Então, a gente encerrou mais um capítulo aqui. Na próxima aula, eu vou falar do próximo capítulo, que é o 4. O capítulo 4 ele vai falar sobre camada física e camada de enlace. Eu não vou gastar muito tempo nele, como eu gastei no 3. Foram 2 aulas falando do 3. Tá? Por quê? Porque essas questões de camada física não são tão relevantes para nós agora, nesse semestre. Essas questões de camada física são importantes ao longo do curso. Então, recomendo que vocês leiam para poder se inteirar. Eu vou passar rapidamente por alguns aspectos aqui de camada física e eu quero chegar, na verdade, aqui, ó, na camada de enlace. É isso que vai ser importante para nós aqui nessa disciplina. Tá? Então, na próxima aula, eu vou passar pelo capítulo 4 aí de maneira mais rápida no início, gastando um pouco mais de tempo aqui no final, e possivelmente eu vou começar o capítulo 5 também. Né? No meu planejamento, nós terminaremos essa revisão na semana que vem. E aí, na semana seguinte, né, já em outubro, a gente começaria o conteúdo da disciplina propriamente dito. Tá bom? Pessoal, então, não tendo dúvidas, né? Eu, mais uma vez, então, me despeço aqui, desejando boa noite para vocês. Um bom final de semana aí, descansem bastante. Ou não, né? Se quiser também estudar e fazer os exames de capítulo que estão abertos, fique à vontade. E na semana que vem, na próxima quarta-feira, a gente se encontra novamente. Tá bom? Um abraço, pessoal.